Olá, niños del primer año. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sim, vale? Eu sou a professora Michele, professora de espanhol do Colégio Santa Rita, e hoje nós iremos reforçar um pouco mais sobre os usos do presente do indicativo, especificamente os irregulares. Hoje nós iremos ver 3 tipos de irregularidades do espanhol utilizando no tempo presente do indicativo. A primeira irregularidade é a ditongação. O que é a ditongação no espanhol? É quando no radical, na raiz do verbo, eu vou trocar uma letra por duas. Nesse caso, ou eu troco o E por IE, ou vou trocar o O por o E. Tem esses dois casos. Eu fiz aqui um quadro explicativo para quando vou mudar o E por IE ou o O por o E, e nós vamos aprender isso agora. Observem aqui que tem as 3 pessoas singulares e as 3 pessoas plurais, certo? E observem aqui que temos 3 verbos. Esses 3 verbos são irregulares. Temos um de primeira, um de segunda e um de terceira conjugação. Nesse primeiro verbo aqui, vocês podem observar que ele tem um ezinho na raiz, né? E aí, observem que eu vou trocar esse E aqui por IE. Observem, ele foi mudado. Tem uma regra no espanhol que diz assim: quando a irregularidade do verbo for por ditongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular, fica normal, regular. Vamos conjugar comigo? Yo pienso, tú piensas, él, ella, usted piensa. Nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos, ellas, ustedes piensan. Verbo querer é um verbo de segunda conjugação, termina em ER. Ele tem o ezinho na sua raiz, portanto, eu vou trocar esse E por IE, menos na primeira e na segunda pessoa do plural, ok? Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Verbo adquirir é um verbo de terceira conjugação. Nesse caso aqui, ele não tem o E, mas quando eu for conjugar, eu vou acrescentar, tornando esse verbo ditongado. Tornou-se uma ditongação, certo? Vamos conjugar. Yo adquiero, tú adquieres, él, ella, usted adquiere. Nosotros adquirimos, vosotros adquirís, ellos, ellas, ustedes adquieren. Temos aqui alguns exemplos utilizando os verbos do primeiro caso, que é quando eu troco o E por IE. Me despierto todos los días a las 6 de la mañana. Despierto é do verbo despertar. Tem o Ezinho aqui, ele foi mudado. La clase de español empieza a las 4 en punto. Empieza é do verbo empezar, começar no português. Ellos calientan sus almuerzos en la cocina de la empresa. Calientan, que é do verbo calentar, esquentar no português. Temos aqui a outra forma de ditongação, que é quando eu vou trocar o O por o E. Temos aqui as nossas pessoas, né? As 3 pessoas singulares e as 3 pessoas plurais. Observem que eu coloquei também 3 verbos irregulares, um de primeira, um de segunda e um de terceira conjugação. E observem aqui que na raiz do verbo almoçar
eu tenho o. E quando eu fui conjugar, ó, está o é, foi mudado. Observando que nesse caso também, na primeira e na segunda pessoa do plural, ele fica, ó, normal, não fica irregular. Vamos conjugar? Yo almuerzo, tú almuerzas, él, ella, usted almuerza. Nosotros almorzamos, vosotros almorzáis, ellos, ellas, ustedes almuerzan. Verbo poder é um verbo de segunda conjugação e tem um ozinho em sua raiz, portanto, ele também sofrerá irregularidades. Yo puedo, tú puedes, él, ella, usted puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas, ustedes pueden. Verbo dormir é um verbo de terceira conjugação e também tem um ozinho na sua raiz, portanto, ele também sofrerá irregularidade. Yo duermo, tú duermes, él, ella, usted duerme. Nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos, ellas, ustedes duermen. Coloquei aqui também algumas frases explicativas utilizando verbos com o ozinho no seu radical. Recuerdas de tu casa antigua? Recuerdas é um verbo irregular e vem do verbo recordar, lembrar no português. Ella vuelve de la escuela a las 12 menos 10. Vuelve é do verbo volver. O outro tipo de irregularidade é quando o verbo só fica irregular na primeira pessoa do singular. Yo. Coloquei aqui 3 verbos, um de primeira, um de segunda e um de terceira conjugação. Observem que as outras pessoas ficam todas regulares, certo? Yo doy, tú das, él, ella, usted dá. Nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas, ustedes dan. Verbo hacer. Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Verbo salir. Yo salgo, tú sales, él, ella, usted sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos, ellas, ustedes salen. Vamos aqui para os exemplos. Yo siempre hago mis tareas de casa. Hago vem do verbo hacer, fazer em português. Siempre les doy, vem do verbo dar. O outro tipo de irregularidade ocorre com o verbo ir. O verbo ir, vocês podem observar aqui na conjugação que ele é totalmente irregular. Primeiro porque ele começa com IR, né? A nossa desinênciazinha de terceira conjugação, IR. E quando ele vai conjugado, ele já começa com V. Portanto, totalmente irregular. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Exemplo. Hoy voy a tu casa. Voy do verbo ir. Espero que vocês tenham aprendido, certo? Nessa videoaula de hoje. A nossa próxima aula será de correção da atividade proposta em sala de aula. É uma atividade que vocês já têm, certo? E eu espero vocês na próxima videoaula.